escaneamento de provas por impressoras ou celulares para enviar por via e-mail, interagindo com os colegas através de grupos no WhatsApp ou Telegram, e esse para quem ainda teve a sorte de saber que tinha um grupo, né? Ninguém esperava viver uma crise global. E sabemos que, evidentemente, seria um eufemismo dizer que nós, como sociedade, não lidamos perfeitamente com a situação. Porém, fechar as portas da Universidade Federal do Ceará com certeza não foi um erro, foi uma necessidade, pelo bem de todos nós para que possamos voltar em segurança e nos prepararmos para a volta à normalidade, para uma volta às aulas em carne e osso. Porém, na prática, a normalidade era uma vivência antes de uma pandemia e ela não foi atingida. Afinal, a comparação é inevitável, né, Giovana? Desde o aluno veterano, que lembra de como a UFC costumava ser, até o calouro, cheio de expectativas, né, para uma vida universitária. O quanto essa volta às aulas demorou ou, né, desviou das expectativas de alguns alunos, para melhor ou para pior. E após a existência, né, de um período pré-pandemia, isso é um assunto de bastante debate entre os alunos. E é também o tema do nosso episódio de hoje. Eu sou a Michelle. E eu sou a Giovana, e esse é mais um Engenharia de Quê? Nossa convidada de hoje é a Patrícia, aluna do nono semestre de Engenharia de Alimentos na UFC, né, a Universidade Federal do Ceará. E seja muito bem-vinda, Patrícia. É um prazer estar aqui nesse bate-papo com você. Olá, meninas, tudo bom? Para mim é um prazer imenso estar participando desse podcast, né? Acompanho desde o iniciozinho e aprendo muito, né? Assim, sou fã dessa plataforma. Então, meu nome é Patrícia, né? Como a Michelle falou. Estou no nono semestre de Engenharia de Alimentos, né? Atualmente sou estagiária, né, de supermercado. Também sou monitora, né, da disciplina de microbiologia de alimentos com a professora Larissa. Então, para a gente começar e quebrar um pouco o gelo, como é a sua vivência na UFC? Fala um pouco sobre o curso, a frequência que você vai no campus, como era a sua rotina antes da pandemia, né? Quando era presencial. Então, meninas, como eu sou residente, né, aqui do PC, então para mim fica bem mais fácil, né, no sentido de o departamento ser bem pertinho de casa. Então, para mim é maravilhoso, né, porque é a 3 minutos, né, mas nem sempre foi assim, certo? Como eu sou do interior, no começo, quando eu entrei, era muito difícil, porque eu fiquei um semestre vindo todo dia. Então, eu tinha que acordar bem cedinho, né? Tinha que acordar 4 horas da manhã para pegar o ônibus 5h50. O ônibus saía do estágio, que é da cidade, né? Do Horizonte, que era onde eu morava, onde minha mãe mora, né, atualmente. Então, era bem complicado, né? Porque minha mãe estava desempregada, então não tinha dinheiro para estar pagando mototáxi, e nem tinha mototáxi nesse horário, né? Então, era muito complicado. Eu fui assaltado, né? Nesse percurso diário. Então, para mim, era horrível, era muito difícil. E assim, quando eu consegui a residência, nossa, para mim foi crucial para mim permanecer na universidade, porque eu estava vendo a hora ter que desistir do curso por não conseguir me manter. E só tenho a agradecer, né? Espero que outras pessoas conheçam essa assistência, porque quando eu entrei na universidade, eu não sabia, né? Não sabia da existência dessa assistência. Então, foi maravilhoso. Que bom, Patrícia, assim, que a residência trouxe para ti muitos benefícios, né? O que a gente estava debatendo anteriormente no grupo do Pipe, né, Giovana, sobre essa questão da assistência aos alunos, esse suporte que muitos alunos não sabem que tem, né? Em relação à volta às aulas, Patrícia, quais foram as suas expectativas assim para esse retorno das aulas presenciais? Então, foi um caos, né, no começo, porque não tinha ônibus para entrar no campus. E quando tinha, era lotado.
o RU, filas imensas, e assim, faltava comida, né? Agora que estabilizou, né? Estabilizou. Mas, assim, complicado, porque a universidade não deu estrutura, né, para voltar. Então, a gente voltou, assim, na marra mesmo. Esse tempo todo que passou parado, zero preparação, assim, das salas de aula. Não tinha álcool, pelo menos nas salas que eu frequentei, não tinha álcool. As salas quebradas, né, no sentido de material mesmo, né, projetor, essas coisas assim. Então, zero preparação. Realmente foi algo que todo mundo, assim, né? Quem já estava no UFC há um tempo atrás, a gente sentiu um pouco, assim, dessa falta, assim, de um pouco de providência. Não sei se seria exatamente essa palavra, né? Mas para eu Suporte, corrigir. né? Um suporte Isso. pra gente aluno. A gente sentiu muita diferença. E em tudo. Assim, tipo, agora falando enquanto a minha experiência, assim, né? No meu dia a dia, a gente vê a diferença no transporte universitário, na assistência do transporte universitário. Não é somente a universidade em si, é um geral, gente. É um geral. Assim, quem tá já há um tempinho entende essa diferença. Mas aí, continuando aí, já que já puxou, né, pro RU. O babado é o RU. Agora falando sobre o RU, Patrícia, né, o nosso restaurante universitário. Eu, pelo menos, sou apaixonada pela comida. Antes mesmo da pandemia, meu Deus, eu acho que eu engordei só com as pratadas, né, do RU. E o RU, gente, ele é um serviço, né, que era para ser uma garantia de alimentação acessível. Né, ele tem uma alta procura e tem bastante necessidade, né, por parte dos alunos. E eu creio que a maior parte dos alunos, eles necessitam dos serviços, né, do restaurante universitário. E ele até ficou sem funcionar por vários dias no campus PC durante a abertura dos portões, né, durante esse retorno às aulas presenciais. E quando aberto, né, a comida servida, ela levou a várias reclamações, sintomas negativos por parte dos alunos, né, a gente viu questão de surtos, né, até. E aí, Patrícia, como engenheira de alimentos, futura já já, né? Futura engenheira de alimentos formada, o que você achou disso tudo, desse retorno da RU? Então, um retorno, assim, não programado, né? Porque teve anos, né? Foram 2 anos para ele se programar e nada. Teve a mudança, né, da empresa. E, assim, a gente acreditando que tudo ia melhorar, né, gente? Teve uma história até de um caramujo encontrado na comida da empresa anterior. Então, foi mudado, mas, assim, no começo, né, que era liberado, assim, né, para os residentes, a comida estava super boa, assim, no meu ponto de vista. Mas quando começou os alunos a retornar, né, de suas cidades para cá para Fortaleza, aos residentes, e começou a aumentar o número de alunos frequentando, a comida teve um decréscimo, né, em relação à qualidade, a sabor. E a gente já sentia o que ia vir posteriormente, né, que era a falta de comida. Isso é triste, mas foi a realidade, né, porque às vezes a gente, aqui da residência mesmo, acabava indo, por exemplo, almoçar à tarde. Não tinha mais, faltava uma mistura, certo? Então, decadente. Mas que bom que mudou a empresa, né? Voltou, na verdade, voltou à anterior e eu acredito que melhorou, sabe? Melhorou no quesito qualidade, né? Assim, do alimento. Assim, ao que me parece, como frequentadora do RU, né? Que a gente nunca entrei na empresa, né? Onde eles produzem os alimentos, né? Onde tem a produção. Mas, assim, me parece ter um controle legal, porque sempre eu vejo que tem uma nutricionista, né? Eu vejo ela recolhendo amostras, eu vejo ela aferindo a temperatura, o que mostra que a empresa tem, né? Controle de qualidade, nesse sentido de ter uma contraprova, né, caso aconteça algum problema, de ter aquele acompanhamento da temperatura. Então, esse é o meu ver, né, assim, como visitante, né, como frequentadora, perdão. E já que a gente tá continuando sobre o RU, né, como você já era mais antiga, eu acredito que você conhecia o RU antes do agendamento, né? E aí, o que você tá achando desse novo método de agendamento? Falho. Assim, gente, porque
Eu sei que é um método, né, que eles buscaram para ter uma noção de quantas pessoas vão estar ali, né? Mas, assim, eu já fui sem agendar e deu certo. Eles nem chegaram a perguntar se eu agendei nem nada. Mas eu acho que é importante sim, gente, agendem, porque, como eu disse, é uma forma deles ter aquele registro, né, de quantas pessoas vão frequentar, né, quantas pessoas estão indo. E há algum outro serviço, Patrícia? Tipo assim, linhas de transporte público, né? A biblioteca, o portal online do SIGA, a aula dos professores, que ele causou alguma decepção nessa volta às aulas? Ou alguma surpresa positiva? Assim, nessa volta às aulas, eu fiquei muito feliz em relação ao ensino, né? Assim, as aulas práticas, eu estava sentindo muita falta. Estava sentindo muita falta também da biblioteca. Vamos ficar na biblioteca lá, estudar à noite. O ruim é que ela fecha cedinho, né? 8h30 ela já está fechando a parte de baixo. Mas assim, eu tô muito feliz com a volta. Tava com muita falta, sentia muita falta, né, da biblioteca. Em relação aos ônibus, só decepção, né? Porque eu jurava que eles iam aumentar a frota, né, para comportar o tanto de alunos, principalmente agora né, nesse período de pandemia, né, que não pode estar aglomerando, que nada, é a mesma coisa, se não pior. O áudio da realidade. Cruel, mas realmente é mesmo. Patrícia, agora a gente vai fazer o bate e volta. É um programa que a gente sempre faz com os nossos convidados no Pipe. Como é o bate e volta? A gente vai te fazer várias perguntas e aí você responde a primeira coisa que vem na cabeça em relação a elas. Tá preparada? Estou. Então, a primeira pergunta do bate e volta, Patrícia, qual foi a melhor disciplina que você já fez? Que a gente até já sabe a resposta, né? E a pior disciplina? Com certeza foi microbiologia, assim, sem um pingo de dúvidas. Essa disciplina foi um divisor de águas, porque quando eu entrei no curso, eu pensava em mudar para química ou para engenharia química. Eu era uma apaixonada por química no ensino médio. Só que quando eu fiz essa disciplina com a professora Larissa, não, gente, eu me apaixonei de uma forma, assim, eu vou ficar aqui mesmo. E a disciplina, assim, que eu menos gostei, né, diríamos assim, foi probabilidade estatística. Eu sei que tem gente que gosta muito dessa disciplina, mas para mim não foi uma experiência muito legal. O professor era muito bom, mas eu não consegui absorver bem o conteúdo. É geral essa resposta, né, Gi? Era o que eu ia falar. Uma das primeiras coisas quando eu conversei com a Michelle, que a gente tava conversando sobre matérias, e eu falei que era do segundo semestre, né? Ela falou, pois quando chegar a probabilidade, estatística, não sei o que, eu, eita. E me diz uma experiência engraçada durante o curso, uma experiência sua. Assim, no começo, bem no começo mesmo, no primeiro semestre, eu acabei entrando no intercamp pensando que era um interno. Então foi uma loucura. Eu fui parar lá no Porangabuçu, gente. Foi terrível. Agora eu penso assim, rindo, né? Mas no dia foi muito ruim. Né? E foi assim, engraçado, né? Hoje eu rio, mas no dia foi terrível, porque eu tinha aula. Ai, meu Deus. Também teve outra, não sei se posso citar. Teve outra, que foi quando eu estava fazendo um trabalho da professora Larissa, que era para a gente gravar um vídeo sobre DTA. Eu e a minha dupla, que era a Bruna, uma amiga minha, né, do curso, inclusive, ela optou, né, por mudar de curso. Então, a gente tinha que fazer um vídeo, e a gente decidiu gravar esse vídeo no RU. E era toda uma encenação, né, de uma pessoa que comia e passava mal, né? E para fazer essa encenação na Rio foi uma graça, né? Porque ela comendo e eu tentando gravar e o Rio cheio de gente. E no meio disso eu me engasguei lá com suco e meu Deus, foi horrível. Fiquei morrendo de vergonha, porque todo mundo ficou olhando. Porque eu me engasguei mesmo, fiquei tossindo e botei suco assim
sabe, espirrei super pra tudo que é lado. Ai, gente, acho que essa não foi engraçada, foi mais traumática. Realmente são lembranças, né, experiências que a gente fica entre o vergonhoso, o traumático, né, e hoje consegue rir quando lembra ainda. E em relação aos projetos, Patrícia, qual foi o projeto, assim, ou os projetos, né, mais aleatórios que você já fez na UFC? Acho que um mais aleatório, mas que eu gostei muito, foi um projeto com a professora Aline, que a gente desenvolveu um sorvete vegano. Foi muito legal esse trabalho, esse projeto. Né, Michelle, que a gente foi apresentar no centro de eventos, né, na Feira do Conhecimento. Foi ótimo. Maravilhoso esse projeto. Mas, até hoje eu pergunto a ela a fórmula secreta do sorvete que eles fizeram. Eu sou vegana. Também, tá bom? Ela jogar na rodinha pra gente. Sou vegana, maravilhoso. E foi assim, o mais aleatório, né? Assim, fora do que eu venho fazendo, assim, né, na universidade. Mais voltado para microbiologia mesmo. Um perrengue do EAD. Gente, deixar o áudio ligado, né, sem querer. Isso não aconteceu. Mas eu achei bem... Quem nunca, né? Quem nunca? Mas já teve uma disciplina que começou a aula e eu tinha chegado do estágio, assim, morta de cansada, né? Mas fui assistir a aula. Eu disse, não, vou só deitar aqui um pouquinho, né? Só assistir a aula deitada. Gente, eu peguei no sono e acordei, era mais de 6 horas, a disciplina é até 6 horas. Acordei mais de 6 horas, tava só eu e o professor. E pra sair morrendo de vergonha. Meu Deus do céu, gente, foi terrível. Saí toda desconfiada. Vig, voltando agora aos projetos, né? Qual dos projetos, assim, que você já realizou foi o seu queridinho? É difícil de escolher, assim, né? Mas eu acho que a experiência que eu tive no LMA, né, no Laboratório de Microbiologia de Alimentos, que no tempo estava sob coordenação da professora Evânia, para mim, assim, foi uma experiência espetacular, né? Aprendi demais. Sempre que a professora chegava no laboratório, era assim, uma aula. E era lá onde meus olhos brilhavam, olhar para aquela capela, né? E, gente, Maria. E assim, perfeito, né? Um laboratório, uma infraestrutura assim, parece que saiu do livro de higiene. Quem fez higiene com a professora Evânia, né, sabe? Parece que saiu do livro de higiene. Muito bom. Patrícia, a gente só tem a agradecer por você ter concordado em participar desse episódio do nosso podcast, por compartilhar suas experiências e seus conhecimentos, né? E afinal, é sempre bom e necessário ouvir do aluno esses feedbacks, como está sendo a jornada na UFC, não somente na UFC, mas dentro e fora, né? Como você mencionou aqui na entrevista, a questão da saída do horizonte, a entrada, né, nesse universo de morar dentro de Fortaleza, né? E a gente é muito grato, muito, muito mesmo, por você ter participado. E esse foi o episódio do Projeto Pipe, juntamente ao podcast Engenharia de Quê? E esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje com a nossa convidada. E esperamos vocês no nosso próximo episódio. Até lá!